ele tá dizendo, eu não me importo de roubar lá de cima, mas eu tô me aproveitando de quem tá lá embaixo. Então ele tá meio que preso no meio porque o fogo já está aceso. Poxa vida, a letra mal começou e já tem tanta poesia, né? Mas esse era o Chris Cornell, o cara sempre foi muito inteligente, né? Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Mother Love Bone era uma banda formada pelos integrantes do Pearl Jam com o vocalista Andrew Wood, que morreu de overdose um pouquinho antes do lançamento do álbum de estreia deles. Andrew Wood era colega de quarto e amigo do Chris Cornell, frontman da Soundgarden, que pra mim, agora tem opiniões controversas, mas pra mim Soundgarden é a melhor banda dos anos 90. Agora sim, agora puxei briga. Fã de grunge aí que fica pedindo música toda hora no canal, né? Tô atendendo o pedido, mas pra mim Soundgarden é a melhor banda do grupo, dessa seleção de bandas. Não, claro, tem muitas bandas muito boas aí nos anos 90, mas pra mim Soundgarden é a melhor delas. E aí, esses integrantes do Mother Love Bone, eles, sem o vocalista Andrew Wood, eles formariam uma certa banda chamada Mookie Blaylock, né? Que virou o Pearl Jam. De acordo com o documentário do Pearl Jam, o 20, que eu recomendo demais. Por sinal, toda vez que eu falar em documentários agora, eu vou tentar pesquisar o nome para não deixar no ar. Mas, segundo o 20, o Stone Gossard e os caras do Mother Love Bone mandaram demos aí dos sons que eles estavam gravando, que viraria o 10, para vários vocalistas, e o Ed Vedder foi um deles, né? E aí, segundo o Chris Cornell, ele é que descobriu o Ed Vedder. Então essa história aí, fã de grunge, fã de Pearl Jam, pode esclarecer nos comentários, porque eu realmente não conheço muito bem. Mas é uma história confusa. Resumindo então, a banda que viraria o Pearl Jam perdeu seu vocalista, e o Chris Cornell, por conhecer ele, resolveu fazer um projeto paralelo para homenageá-lo, chamado Temple of the Dog, com a música que a gente vai traduzir hoje, que é Hunger Strike. Hunger Strike é a greve de fome, uma temática muito comum, muito utilizada no grunge das suas letras aí dos anos 90, né? Lavando os excessos e as festas dos anos 80, o grunge já tomou uma tonalidade muito mais séria, muito mais social quando iniciou com os anos 90. Então deu uma virada total na chave, né? Os excessos das cores viraram cinza, né? E essa letra aqui não é diferente, né? A greve de fome. Só que infelizmente isso dá pra mim e gera essa dualidade, essa duplicidade na ideia de que esses caras ficaram milionários falando sobre temas sociais, né? E pra mim isso aí é sempre um tema meio delicado de se falar, né? É por isso que eu sempre evito, e é por isso que ainda não teve nenhuma letra sobre o Rage Against the Machine no canal, porque pra mim eles são o exemplo, a epítome dessa ideia, né? Letras e menções sociais, mas eles não têm problema nenhum em assinar um contrato com uma gravadora, né? Então uma banda que se chama A Raiva contra a Máquina, contra o sistema, não teve problema nenhum em assinar um contratinho e receber os milhões que o sistema dá. E aí isso aí também, claro que não dá pra julgar os caras, porque eles tinham 20 e poucos anos quando eles faziam essas músicas, e ninguém ia ser bobo de não aceitar um contrato com uma gravadora, né? Porque aí tu tem a opção e a chance de mostrar tua música pro mundo inteiro. E aí, na época em que as gravadoras ainda tinham tanto poder como os anos 90, onde gravar um disco e ser lançado por uma gravadora era uma das poucas opções que o artista tinha, é claro que o cara não ia passar essa oportunidade. Mas soa um pouquinho hipócrita o cara ser social, falar de letras sobre as pessoas passando fome, ao mesmo tempo que tu é um milionário recebendo cheques e cheques de gravadora, e também indo em festas e usando drogas, né? E aproveitando a vida de rockstar, né? Então tu condena os anos 80 pelos excessos, mas tu farriou e festejou tanto quanto ele, só que vestido preto, né? Então tem um toque de hipocrisia, né? E vamos falar da letra de hoje, que é Hunger Strike. E aí começa com Chris Cornell dizendo I don't mind stealing bread from the mouths of decadents. Então eu não me importo de roubar pão das bocas dos decadentes, né? Olha só. Aí que tá, né? Uma letra bem madura pra uma pessoa tão jovem, né? E aí uma temática meio Robin Hood, assim, né? Então ele aí, o príncipe dos pobres roubando dos ricos, né? But I can feed on the powerless when my cup's already overfilled. Aqui sim, nega tudo que eu falei na introdução, né? Mas eu não posso me alimentar naqueles que não têm poder, né? Nos desafortunados, né? Powerless são as pessoas impotentes, as pessoas sem poder, as pessoas que não têm acesso ao que eles têm. When my cup's already overfilled. Quando o meu copo, né? My cup, o meu copo, o meu recipiente já está transbordando. Então ele está dizendo que ele já tem demais e ele não consegue se alimentar daqueles que têm menos. Interessante, né? Reflexivo, mas ele ainda estava assinando cheque e recebendo milhões, né? Então tem esse lado, né?
É legal, é muito bom a pessoa usar a sua música para levantar esses temas, mas, de novo, né, o chequezinho tava caindo na conta. But it's on the table, the fire's cooking, and they're farming babies while the slaves are all working. Aqui é muito curioso e muito interessante a escolha dele, né? Vamos analisar em partes. But it's on the table já está em cima da mesa. The fire's cooking, o fogo já está aceso, já está cozinhando. Isso aí pode ser uma ideia de que o pão que ele roubou dos decadentes já está em cima da mesa, ou seja, o ato, o gesto já foi feito. E aqui me remete muito, como a gente analisou tantas letras sobre esse tema, isso me remete à ideia da indústria da música. Ele já roubou o pão dos decadentes, que seriam os donos das gravadoras ali, os empresários, e o já está em cima da mesa. Mas ele já está na situação que ele não pode se alimentar daqueles que têm menos. E isso era uma briga muito grande nos anos 90, principalmente com o Pearl Jam, eles foram os líderes desse movimento, que comprar um disco e comprar um ingresso para show nos anos 90 era muito caro. Hoje em dia nem se fala, mas né, ninguém mais compra música, mas a ideia de pagar o disco que a gente não está comprando hoje se traduz no preço do ingresso, que é um absurdo, né? Pagar 600, 700 reais para ir numa pista normal, nem a pista VIP, é um absurdo, né? Isso aí a gente está vendo em vários shows hoje em dia, né? E aí ele está dizendo, né? Mas já está na mesa, o fogo já foi aceso, ou seja, ele já faz parte desse processo. Então, para um cara muito jovem refletir sobre isso é muito interessante, assim. E graças a Deus que existem pessoas assim, né? Dá para ver que o Chris Cornell era uma alma boa, uma alma que tinha uma intenção boa. Eu acho que é muito delicado tu fazer uma letra social quando está recebendo milhões. Mas aqui essa intenção dele faz sentido, porque ele está se mostrando preso, né? Ele já faz parte do processo. O processo é aceitar um contrato com a gravadora e ganhar milhões pela tua música. E aí vender os discos a preços altíssimos para os fãs e talvez o artista não receber tanto, né? Que isso também acontecia, né? As gravadoras aí, para tu poder ficar milionário, tu tinha que vender um grande volume de discos. Então ele está dizendo, não me importa de roubar lá de cima, mas eu estou me aproveitando de quem está lá embaixo. Então ele está meio que preso no meio porque o fogo já está aceso. Poxa vida, a letra mal começou e já tem tanta poesia, né? Mas esse era o Chris Cornell, o cara sempre foi muito inteligente, né? And they're farming babies while the slaves are all working, né? Aí aqui também já dá essa conotação, né? Se a gente continuar com essa ideia, essa analogia da indústria da música, né? Eles estão cultivando os bebês, os jovens, while the slaves are all working, enquanto os escravos estão trabalhando, né? E aí são todos os artistas que estão empregados pela indústria da música, né? Gerando dinheiro para eles, enquanto eles cultivam os bebês, que são os jovens que pagam com suas mesadas aí, ou com seus empregos de verão, pelos discos e pelos ingressos para show, né? Muito interessante, né? Blood is on the table and the mouths are all choking, but I'm going hungry. Então o sangue está na mesa e as bocas estão todas engasgadas. Olha só, né? Curioso, né? Então o sangue na mesa já dá uma ideia de conflito, né? Então já escalou esse conflito. E as bocas estão engasgando, é porque talvez aí ele tenha demais, né? Então já voltando a essa ideia, né? Então já virou um conflito físico, um conflito maior, generalizado, mas as bocas que ele estava tentando alimentar já estão se engasgando. Ou talvez a boca que está engasgando é daqueles que tem demais. Aí voltando aos decadentes do início da letra, e ele está dizendo, mas eu estou passando fome, I'm going hungry. Ou seja, ele vai fazer uma greve de fome porque ele não quer participar de tudo isso. Muito interessante, né? Claro que na vida real ele aceitou os milhões, né? Então Chris Cornell não ficou com tanta fome assim, né? E aí entra a minha crítica, mas claro que ela é de brincadeira, porque eu nunca tive uma posição dessa, então a gente não tem como julgar o que uma pessoa faria quando tiver uma oportunidade dessa, né? Mas a minha crítica ainda continua, que é tu escolheu falar sobre esse tema. Mas aí a contraparte é que o Chris Cornell é um cara tão inteligente e dá pra ver que ele refletia sobre esse assunto. Então, eu apontar o dedo 40 anos depois que essa música foi escrita não faz sentido nenhum, né? Porque dá pra ver que mesmo naquela época ele já estava tentando refletir sobre esse assunto. E aí, para manter esse tom de dualidade, né? E aí também tem uma coisa muito legal do Chris Cornell, que é justamente dar uma oportunidade, né? O Ed Vedder não era um cara ainda que estava com o seu nome conhecido, ele não era um cara que tinha provado o seu poder como vocalista, e o Chris Cornell deu uma oportunidade para ele, né? Isso me lembra aí o Coverdale quando entrou no Deep Purple, né? Um cara muito novo, com uma voz muito boa, que assumiu uma das maiores bandas da sua época, e aqui o Ed Vedder foi a mesma coisa, né? Ele recebeu essa oportunidade e a sua voz foi mostrada para o mundo. Os caras do Mother Love Bone já pegaram ele e disseram, não, é aqui que tu vem, Pearl Jam pra nós, né? E aí a gente tem essa dualidade, né? Ele teve essa oportunidade e já mostra muito mais essa empatia do Chris Cornell, né? De dar uma oportunidade para um jovem aí que queria também
Jovem não, né? Porque eu imagino que o Chris Cornell deva regular de idade com o Ed Vedder, mas claro, o Chris Cornell já estava consolidado com o Soundgarden, e aí ele deu essa oportunidade para Ed Vedder de mostrar quem ele era como artista, e o Pearl Jam foi a vanguarda nessa luta contra os ingressos e o preço dos discos, né? Então faz sentido com essa letra perfeitamente, né? E aí, claro, o Ed Vedder canta com todo o seu sentimento, porque talvez isso era uma luta que para ele importava. E aí o Ed Vedder canta e repete a mesma letra que a gente já traduziu, né? Então de inglês a gente não precisa mais traduzir, mas é muito interessante a escolha e a dualidade, né? Segundo aí a história, o Chris Cornell não queria fazer as partes graves da música porque ele estava tendo problema na hora de cantar. E claro, né, os vocais altos do Chris Cornell são fantásticos, mas eu sempre considerei a voz dele meio tons médios, né? Mas aí, claro, né, entra o Ed Vedder com seu grave poderoso ali e complementa essa música muito bem. E como esse é um tema aí que para ele também faz muito sentido, né? Era uma luta que ele queria brigar já desde o início. Ele dá aí uma interpretação cheia de vigor e calorosa. E eles terminam a música dizendo I'm going hungry, né? Eu estou passando fome, né? Mas como o nome dessa música é a greve de fome, ele já está dizendo, né? Ele está iniciando, ou seja, isso é muito bom. Isso talvez seja uma das melhores mensagens, né? Tudo que a gente interpretou até agora é muito interessante, foi muito bem planejado, muito bem escrito, né? Planejado dá um tom ruim, né? Mas foi muito bem escrito, muito bem composto, é uma poesia belíssima e uma analogia perfeita com a época que eles estavam vivendo. Mas aí quando eles dizem I'm going hungry, é a ideia de ação. Eu não gosto do que está acontecendo, então eu vou tomar a ação. Eu vou fazer a greve de fome para não receber esse pão dos decadentes. Então, é muito interessante, né? Então, a ideia deles estarem roubando dos decadentes já mostra, ó, a gente não é que nem vocês. Mesmo que eu assinei o contrato com a gravadora e vocês estão me dando esse pão, na verdade, eu sinto como eu estou roubando porque, na verdade, eu faço parte de outro grupo. Então, é muito interessante, gente, que a gente pode analisar essa letra e talvez também não seja nada disso, né? Então, tem um entendimento melhor para essa letra, deixa embaixo nos comentários, conhece mais dessa história, que eu confesso que grunge e anos 90 não é muito o meu domínio aí, eu gosto mais dos anos 70 mesmo, como eu já falei em vários vídeos, mas tem um entendimento melhor, conhece bem sobre essa história, sabe o que aconteceu, conhece sobre a entrada do Pearl Jam, né? Do Ed Vedder no Pearl Jam, depois ou antes dessa colaboração, dessa participação. Deixa embaixo nos comentários, quer pedir um som para o próximo episódio, deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.